Olá, quinto ano, boa tarde. Estamos aí iniciando nossa atividade, de português, também de geografia. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março, terceiro mês do ano de 2021. E aí eu espero que vocês estejam todos bem, dispostos, animados para a realização das atividades de hoje. E para iniciar aí, nós temos a produção de texto, Vocês vão precisar produzir um texto hoje. E nós vamos falar também da tonicidade das palavras, que é oxítona, paroxítona, proparoxítona, Falando sobre a sílaba tônica. E essa atividade ela vai da página 32 até a página 38. Ok? E também geografia. Vamos falar aí sobre as migrações internas do Brasil, que vai da página 23 até a página 27. E para iniciar a nossa atividade de hoje, como é de costume, da nossa rotina, nós vamos cantar o hino de Petrolina, ok? Petrolina, nasceste a luz, e aos fulgores do sol nordestino, sob o signo potente da cruz, tendo a fé apontar teu destino, do progresso seguiste o caminho, consciente visando o futuro, e ergueste com força e carinho a instrução como um facho no escuro. Petrolina, tu és a princesa do sertão portentoso luzeiro, e ostentas laurel de grandeza sobre a margem do rio Altaneiro. Tua gente ordeira pacata, ao estranho recebe com amor, numa faina cortês que é nata, ao abrir-lhe do peito a dor. Não importa ser rico ou ser pobre, todos gozam da mesma atenção, e do gesto humano que é nobre, dá a todos o seu coração. Petrolina, tu és a princesa do sertão portentoso luzeiro, e ostentas laurel de grandeza sobre a margem do rio Altaneiro. Loma lante rasgou as entranhas, no teu seio plantando progresso, sementeira de forças estranhas, que gerou de repente o sucesso. E tu marchas de fronte erguida, na conquista real do amanhã que é fonte de vida, e escrínio de glória, loção. Petrolina, tu és a princesa do sertão portentoso luzeiro, e ostentas laurel de grandeza sobre a margem do rio Altaneiro. No teu sangue fervilha a bravura, que exprime o valor do vaqueiro, qual a fama que ainda perdura, do estoico labor do remeiro. Com um raio fugindo no espaço, teu olhar ao caboclo seduz, e o faz triunfar no regaço destas plagas banhadas de luz. Petrolina, tu és a princesa do sertão portentoso luzeiro, e ostentas laurel de grandeza sobre a margem
Muito bem, quinto ano. Aí fica o hino, né, de Petrolina. E aí partindo aí para a nossa atividade de português, a gente vê aí a página do livro. E partindo para a página 32, a gente vai começar a falar aí sobre poema, né? Nós aprendemos que o poema ele tem suas características. Ele é formado de versos e estrofes, né, de rimas. Essa foi a estrutura, foi uma das características que nós aprendemos na aula passada falando sobre poema. Mas vocês vão perceber nessas aulas de hoje, de português, que o poema ele também pode trazer uma outra estrutura diferente, que nós chamamos aí de poema visual, né? Onde existe a parte verbal, que é a parte escrita, mas também a parte visual, que é em forma de figura. Na página 32, ele está propondo a você produzir um poema, né? E aí ele traz a estrutura do poema, formado em versos e estrofes, mas logo em seguida ele traz um planejamento para você poder montar o seu poema, certo? E de que forma é que você vai montar o seu poema? Seguindo passo a passo dessa lista que está aí tanto na página 32 quanto na página 33 do seu livro de português. E podemos fazer a leitura do poema da seguinte forma. Agora é a vez de vocês criarem um poema em dupla. Ele diz, né, que vai ser possível ser em dupla, mas você pode fazer com a ajuda de um adulto em casa. Leiam a letra da canção Quero, de Thomas Roth. Quero ver o sol atrás do muro, quero ver um refúgio que seja seguro, uma nuvem branca que se põe na fumaça. Quero ver um mundo feito sem portas ou vidraça. Quero uma estrada que leve à verdade. Quero a floresta em lugar da cidade. Uma estrela pura de ar respirável. Quero um lago limpo de água potável. Quero voar de mãos dadas com você, ganhar o espaço em bolhas de sabão. Escorregar pelas cachoeiras, pintar o mundo de arco-íris. Quero rodar nas asas de girassol, fazer cristais com gotas de orvalhos, cobrir de flores campos de aço, beijar de leve a face da lua. Então veja, esse é um poema, né? Que é a letra de uma canção. E aí, para a gente sistematizar essa leitura, nós vamos ouvir a letra dessa canção, ok? Quero ver o sol atrás do muro. Quero um refúgio que seja seguro. Uma nuvem branca sem pó nem fumaça. Quero um mundo feito sem porta ou vidraça. Quero uma estrada que leve à verdade. Quero a floresta em lugar da cidade. Uma estrela pura de ar respirável. Quero um lago limpo de água potável. Quero ver o sol atrás do muro. Quero um refúgio que seja seguro.
nuvem branca, sem pó nem fumaça. Quero um mundo feito sem porta ou vidraça. Quero uma estrada que leve a verdade. Quero a floresta em lugar da cidade. Uma estrela pura de ar respirável. Quero um lago limpo de água potável. Quero voar de mãos dadas com você. Ganhar o espaço em bolhas de sabão. Escorregar pelas cachoeiras. Pintar o mundo de arco-íris. Quero rodar nas asas do girassol. Fazer cristais com gotas de orvalho. Cobrir de flores campos de aço. Beijar de leve a face da lua. Muito bem. Aí nós vimos, né, a letra da canção, né? Da canção Quero. E aí eu proponho a vocês fazer a leitura também acompanhando a música. Mas para a produção de texto, quinto ano, vem toda a regrinha aí, vem explicando tudo direitinho como você deve fazer sua produção de texto. Seu poema, você vai escolher um poema, lembrando que a mesma quantidade de versos, que são as linhas, vai ter no primeiro, na primeira estrofe, é preciso que tenha a mesma quantidade de versos na segunda, na terceira, tá ok? Faça um poema com 3 estrofes, ok? Sendo que cada estrofe tem aí 4 versos, é o suficiente, tá bom? E como é que vocês vão produzir esse poema? Vocês vão criar, né? Primeiro ele diz, com as palavras, o compositor criou imagens. Procure imaginar o que ele quis dizer com as expressões como nuvem branca sem pó, nuvem sem fumaça, asas do girassol, campos de aço, beijar de leve a face da lua e etc. Qual terá sido a intenção nesses versos? Apenas divertir, entender, sensibilizar e emocionar, brincar com as palavras e sons? Ou seja, ele está fazendo um questionamento aí
que é para poder despertar você de como você vai criar o seu poema. O poema que vocês vão escrever deve começar com quero, certo? E você pode usar algumas palavras dessas que está aí no item 1 do planejamento. Casas do girassol, campos de aço, beijar de leve a face da lua, nuvem branca, sem pó, sem nem fumaça. Então você pode usar, fazer seu poema direcionado aí, pode ser à natureza, pode ser ao meio ambiente, pode ser ao planeta, sempre só lembrando que precisa usar a palavra quero. No item 3, no planejamento, ele pede que você faça uma pequena lista do que vocês vão colocar para completar a ideia de quero, certo? Observe que aí ele sempre diz, quero ver o sol atrás do muro, né, no poema. Depois ele diz, quero um refúgio que seja seguro. Então vocês vão criar um poema com a palavra quero também, certo? No quarto item do planejamento, o que vocês querem para vocês ou para o mundo em que vivem? Esse será o assunto do seu poema, tá certo? Pode ser coisas que vocês desejam muito ter, pode ser seus sonhos, coisas que existem apenas na imaginação, como nas histórias fantásticas, objetos a serem de um mundo maluco, ideias para um mundo melhor e etc. Certo? Ele está dizendo aqui que você pode falar daquilo que você quiser, sendo que direcionado ao meio que você vive, ao planeta, à natureza, sempre lembrando da palavra quero, tá certo? No item 5 ele diz assim, conversem sobre a intenção de vocês. É brincar com as palavras, desenhar a imagem com as palavras, como nos poemas visuais que vocês viram, né? E a gente vai ver também. Emocionar quem lê o poema, fazer rir, divertir ou qualquer outra intenção. O seu poema vai ser produzido em qual dessas intenções? E aí, é de fazer as pessoas rirem e se divertirem? É de emocionar? Qual é a intenção que você vai produzir esse poema? O 6. Para quem vocês querem escrever? Apenas para os colegas ou para outras pessoas de várias idades? Isso daqui você vai responder em si, produzindo seu texto. Não é para responder as questões, é para produzir seu texto em cima desse planejamento. Como é que vai ser a escrita? Como é que você deve desenvolver a escrita, aluno do 5º ano? Primeiro, o desafio. Como escrever? Façam os arranjos para expressar de forma bem diferente e criativa o que vocês colocarem na lista. Lembre-se de que o poema pode haver versos, estrofes, rimas, ritmo, combinação de palavras de forma criativa, entre outros recursos. Dentro da escrita também, não se esqueçam de que podem empregar bastante a linguagem figurada. Nós falamos em outra aula aí de português sobre a linguagem oral e a linguagem figurada. A linguagem literal e a linguagem figurada, melhor dizendo, né? Aí você precisa rever a escrita, releia o que você escreveu. Veja se as ideias ficaram claras, se vocês colocaram tudo o que queriam e se acham que o poema atende à intenção que vocês tiveram. Veja se realmente, depois de escrever o texto, depois de escrever o poema, veja se realmente era aquilo que você queria colocar. Observe se as palavras estão colocadas de forma correta. Olha direitinho aí, que elas sempre iniciam com letra maiúscula, cada verso, né, inicia com letra maiúscula. Você tem que prestar atenção também nessa escrita, ok? Aí a apresentação, aí seria num varal ou num poema, mas aí como você não tem como, isso seria numa sala de aula, vocês vão fotografar e mandar para mim, né, o poema que você produziu. Então tá aí todas as dicas, releiam com atenção, leiam direitinho e procura produzir o poema de vocês, ok? Aí na página 34 vem um poema, né? Vem um poema que ele tanto é verbal quanto visual, certo? E aí eu quero que vocês entendam o conceito desse gênero, que é o poema.
Professor, mas eu estou vendo aí que é como se tivesse uma xícara, mas é isso mesmo. É o poema visual diferenciado, porque a gente tem visto muito aquele poema esquematizadozinho com versos e estrofes, e esse veio diferente. Aí, aí vem o poema. Observe os dois poemas abaixo. De qual deles você acha que vai gostar mais? Leia-os, compare-os e veja se não muda de opinião. De cabeça para baixo. Agora então me responda. Você que sabe o que diz. Chuva virada ao contrário se transforma em chafariz? Então agora me diga, para não haver engano. Céu de cabeça para baixo se transforma em oceano? Então veja, né? É bem humorístico aí, um pouco engraçado, né? Chuva de cabeça para baixo se transforma em oceano. Chuva virada ao contrário se transforma em chafariz, né? Porque em vez de descer faz é subir, né? Chafariz, a água é para cima. Interessante. E aí vem o poema Xícara, que a gente pode observar esse poema de uma estrutura diferente. Os versos, eles não estão estruturados um embaixo do outro, né? E aí nós chamamos de poema também visual. E ele diz: xícara, na tarde fria de junho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente, pelo bulo reluzente, e me pergunto, já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então veja, como é interessante esse poema, né? Aí ele diz: você leu poemas, participou de sarau e treinou para declamar versos. Pesquise mais um poema na biblioteca da escola ou da sala de aula. Prepare a leitura e, se possível, memorize para falar com bastante expressividade, clareza e ritmo. Você pode levar mais poesia e vida à vida de muitas pessoas que ouvirem. Quinto ano, esse item 2, ele está aí lhe estimulando a leitura de poemas. Não é que você vai recitar para mim esses poemas, mas é para seu crescimento, em questão de aprendizagem, questão de leitura, para você melhorar a sua leitura, certo? Para você ter mais conhecimento do gênero poema, ok? Na página 35, nós temos aí falando um poema também, né? Só que é uma letra de uma canção, também falando sobre a tonicidade das palavras. E o que é a tonicidade das palavras? É a sílaba tônica, a palavra mais forte, né? Aquela palavra que toda palavra existe a sua sílaba tônica e são classificadas como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Oxítona é quando a última sílaba é tônica. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é tônica. E proparoxítona é a antepenúltima sílaba tônica. Ok? E aí a gente vai entender isso daí com o passar das atividades. Por exemplo, se eu tenho a palavra armazém, armazém tem o sinal, o acento no em, no E, né? Finalzinho. Então a última sílaba que é tônica. Armazém. Você sempre vai contar da esquerda para a direita, né? Ou seja, última, penúltima, antepenúltima. Se você separar a palavra armazém, a sílaba zen é a última sílaba, né? Zen, que é a sílaba tônica. Então ela é classificada como oxítona. Tá certo? E aí a gente pode entender também que a paroxítona, ela é uma sílaba, é a penúltima sílaba tônica, ok? Por exemplo, a palavra veredinha, que a gente vai ver aí, né? Professor, mas a palavra veredinha, ela não tem acento. Como é que eu sei que ela é tônica? Aí você chama pela palavra, por exemplo, veredinha, ou din, demorou mais. Então, olha, separa as sílabas, veja se ela é última, penúltima ou antepenúltima. Se você observar nesse exemplo da palavra veredinha, o di
ele é oxítona. Perdão, paroxítona. Por quê? Porque ele é penúltima sílaba. Essa sílaba é a penúltima sílaba, a sílaba tônica, então ela é paroxítona. Certo? Agora veja só. Se eu falo a palavra próximo, a palavra próximo, se a gente separar, nós vamos ter 3 sílabas. Próximo. E aí o acento está na antepenúltima. Então, se ela está na antepenúltima, ela é proparoxítona. Relembrando, oxítona, última sílaba tônica. Paroxítona, penúltima sílaba tônica. Proparoxítona, antepenúltima sílaba. Vai ser tônica. Professor, e aí quando não tiver o acento? Aí você chama pela palavra. A sílaba que mais demorar, que você mais demorar chamando, essa é a tônica. Por exemplo, a palavra Petrolina não tem acento. Mas se você chamar Petrolina ou Lim, você demorou mais. Então, Li é uma sílaba tônica, certo? Então, ela é a penúltima, é classificada como paroxítona, ok? E aí, para nós sistematizarmos essa leitura, né, da página 35, que fala sobre o cavalo Piancó. Vamos fazer a leitura e depois eu gostaria que vocês acompanhassem a música lendo a letra no texto, aí no livro de vocês, que diz assim: Cavalo Piancó. Ora, o meu cavalo é Piancó, bonito para vadear, cavaleiro troca o par. Ele corre, corre elegante, na estrada de Amarante. Ele corre, corre ligeirinho, no caminho da veredinha. Ele corre, corre, bate o pé, vai parar no Canidé. Ele corre, corre numa perna só, vai parar lá no Mimbó. Ora, upa, upa, cavalinho, continua a galopar. Certo? Então nós vamos ouvir a letra dessa música, vocês podem acompanhar também, lendo aí pelo texto, né? Na página 35. Piauí. Ora meu cavalo é Piancó, ora meu cavalo é Piancó, ora meu cavalo é Piancó, bonito pra vadear, cavaleiro troca o par. Ora meu cavalo é Piancó, ora meu cavalo é Piancó, ora meu cavalo é Piancó, bonito pra vadear, cavaleiro troca o par. Ele corre, corre elegante, ele corre, corre elegante, ele corre, corre elegante, na estrada de Amarante, na estrada de Amarante. Olha meu cavalo é Piancó, olha meu cavalo é Piancó, olha meu cavalo é Piancó, bonito pra vadear, cavaleiro troca o par. Ele corre, corre ligeirinho, ele corre, corre ligeirinho, ele corre, corre ligeirinho, no caminho da veredinha, no caminho da veredinha. Ora meu cavalo é Piancó, ora meu cavalo é Piancó, ora meu cavalo é Piancó, bonito pra vadear, cavaleiro troca o par. Ele corre, corre, bate o pé, ele corre, corre, bate o pé, ele corre, corre, bate o pé, vai parar no Canidé, vai parar no Canidé. Olha meu cavalo é Piancó, olha meu cavalo é Piancó, olha meu cavalo é Piancó, bonito pra vadear, cavaleiro troca o par. Ele corre, corre a perna só, ele corre, corre a perna só, ele corre, corre a perna só, vai parar lá no Mimbó, vai parar lá no Mimbó. Olha meu cavalo é Piancó, olha meu cavalo é Piancó, olha meu cavalo é Piancó, bonito pra vadear, cavaleiro troca o par. Ora upa,
continua a galopar, continua a galopar. Olha meu cavalo é piancó, olha meu cavalo é piancó, olha meu cavalo é piancó, bonito pra vagiar, cavaleiro ocupar. Muito bem. Legal, né? A música aí. Cavalo Piancó. E aí, partindo para as nossas atividades, né? Na letra de uma canção, o ritmo é produzido pelas rimas, né? E pela sonoridade das palavras. Escreva as palavras da letra dessa canção que rimam com Piancó. Olha só, que Piancó ele é acentuado bem na última palavra, né? Na última sílaba. Piancó, vadiar, elegante, ligeirinho e pé. Então, da letra A até a letra E, vocês vão ver as palavras que estão aí, vai retirar do texto, né, da letra da canção, as palavras que rimam com cada uma dessa daí, ok? Passando para a página 36, a gente vê aí as palavras em pares, né? Ele diz, leia os pares de palavras, piancó e manco, vadiar, cessar. Por que esses pares não formaram rimas, embora tenham as mesmas letras finais? Ó, piancó é terminado com O, né? NCO. Vadiar é terminado em AR. César também é terminado em AR. Mas elas não têm a sonoridade e o som parecido, a rima, né? Porque o que rima é o som. Nem sempre, quinto ano, são as letras que dão sonoridade, né? Nem sempre. Aí ele diz, converse sobre o que observo, né? As palavras ela não faz rimas exatas, porque existe umas com sílaba mais forte, né? E a outra, a sílaba é diferente. É diferente de cada par. Então, tem som aberto e tem som fechado. Por exemplo, a palavra piancó é fechado. Manco já é aberto. Vadiar, César. Então, veja, existe o som forte e o som fraco. Quando uma palavra tem um som forte e o som fraco, e a outra tem um som fraco, elas não vão rimar, elas não vão combinar. Ou quando uma tem o som fechado e a outra tem o som aberto, elas não vão também rimar, como é o exemplo aí, né, desses pares de palavras que nós estamos vendo aí na questão 2, na atividade 2. Na atividade 3, ele diz o seguinte, releiam em voz alta estes versos, falando com mais força as sílabas sublinhadas. Ora, upa, upa, cavalinho. Ó, tá sublinhado aí, né, de verde no livro de vocês, ok? As sílabas marcadas são mais fortes e já ajudam a dar ritmo aos versos. Elas são as sílabas tônicas dessas palavras. E o que é sílaba tônica? Aí no quadrinho verde, né, na faixinha verde, vem dizendo: sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade em uma palavra, com mais força. Aí ele diz: pronunciem em voz alta e com a naturalidade cada palavra a seguir. Sublinhe a sílaba tônica, isto é, a que é pronunciada com um pouco mais de força e de intensidade. Aí vocês vão sublinhar, tá certo? Só a sílaba tônica. Por exemplo, a palavra cavalo. Professor, mas não tem acento. Como é que eu vou saber a sílaba tônica? Chama pela palavra. Por exemplo, cavalo. Qual foi a que mais demorou? O vá. Aí você vai e sublinha. Quando tem o acento, quinto ano, fica mais fácil, né, de identificar qual é a sílaba tônica. Por exemplo, a palavra piancó. Você já sabe qual é a sílaba tônica, né? É có, porque está vendo aí o acento. A palavra bonito não tem acento. Chama pela palavra, então, que aí aquela que mais demorar é a que você mais, a que você mais demorar chamando, é a que é a sílaba tônica. Por exemplo, bonito, ni, foi a que você demorou. Então, isso é uma dica para você encontrar a sílaba tônica quando ela vem sem acentuação. Vamos relembrar
dependendo da posição da sílaba tônica, a palavra recebe uma classificação, que foi o que eu falei. Se a sílaba tônica é a antepenúltima, como por exemplo na palavra simpático, ela é a palavra uma proparoxítona. Se você separar a palavra simpático, ela fica assim, ó, sim, pá, ti, có. Então, có é a última, ti é a penúltima e pá é a antepenúltima. Então, sendo a antepenúltima, ela é classificada como proparoxítona. Olha bem direitinho esse quadro aí na página 36, que aí dá para você entender direitinho a classificação das palavras quanto à tonicidade. Se a sílaba tônica é a penúltima, como por exemplo na palavra cavalo, professor, mas cavalo não tem acento, chama pela palavra quinto ano. Cavalo, então vá. E separando a sílaba, cavalo. Então, ló é a última, vá é a penúltima e cá é a antepenúltima. Então, a última sílaba tônica, a sílaba tônica aí é a penúltima, sendo assim ela é classificada como paroxítona. É a sílaba tônica sendo a última, como por exemplo a palavra piancó. Có é a última sílaba tônica. Piancó. A palavra ela é oxítona. Por quê? Porque nela se encontra a última sílaba tônica, certo? Continuando aí na página 37. Página 37. Na página 37 ele diz assim: fale com naturalidade estas palavras: parar, próximo, veredinha, galopar, cavalinho, canidé e líquido. Agora complete o quadro abaixo com as palavras que faltam, separando as sílabas. Comece sempre pela última sílaba, certo? Em seguida, pinte o quadro em que se encontra a sílaba mais forte de cada palavra com a cor correspondente, conforme o exemplo. Como assim, professor? Observa, quinto ano. De lilás aí, a paroxítona, né? Está pintada de lilás, a palavra paroxítona. A proparoxítona você vai pintar de bege, acho que é bege aí essa cor. E as oxítonas você vai pintar de verde. Aí ele vai e traz o exemplo. A palavra parar. A palavra parar é uma palavra oxítona, porque ela tem sua última sílaba tônica. Aí você vai pintar de verde, porque oxítona é identificada como verde. A palavra próximo, você vai pintar de lilás, porque próximo é identificada pela cor lilás, porque é uma proparoxítona. E de bege aí, você vai pintar as paroxítonas, do jeito que está no exemplo. Bom, ele deu 3 palavras aí. Agora ficou faltando o restante. Ficou você separar galopar e identificar se ela é oxítona ou paroxítona através das cores, certo? Está faltando aí a palavra cavalinho, que aí você vai separar cada sílaba num quadrinho e vai identificar a sílaba tônica através das cores, certo? Se ela é paroxítona, você vai pintar de lilás, de bege. Se ela é proparoxítona, você vai pintar de lilás. Se ela é oxítona, você vai pintar de verde. A sílaba, somente a sílaba, não é a palavra toda. É só o quadrinho que representa a sílaba tônica da palavra, quinto ano. Canindé. Você vai separar a palavra canindé e vai identificar se ela é um oxítona. Se ela for oxítona, você vai pintar a sílaba de verde. Se ela for paroxítona, você vai pintar a sílaba de bege. Se ela for proparoxítona, você vai pintar de lilás, certo? Ok? Presta bem atenção nisso daí. E também a palavra líquido. Você vai separar cada sílaba no quadro e vai identificar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, identificar através das cores que indica cada classificação, certo? A 6. Marque um X no que podemos concluir desse quadro. Aí ele diz,
marque um X no que podemos concluir desse quadro. Pode ser mais de um, viu? As sílabas mais fortes estão sempre na mesma posição. Será, quinto ano, que a sílaba tônica ela vai estar sempre na mesma posição? Será que todas vai ser oxítona? Ou todas vai ser paroxítona? Ou todas vai ser proparoxítona? Eu acredito que não. As sílabas mais fortes podem aparecer em diferentes posições. Se for, você marca um X. Se não for, você não marca. Há palavras com mais de uma sílaba tônica. Você acha que uma palavra só tem mais do que uma sílaba tônica? Se você acha que isso acontece, você marca um X. Se acha que não acontece, não marca. A sílaba mais forte só pode aparecer em uma das últimas 3 sílabas de qualquer palavra. Nas últimas 3. Por quê? Porque nós só temos 3 classificações. Oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ela precisa aparecer em uma dessas 3 posições. Certo? Ela não vai aparecer ao mesmo tempo, por exemplo, sendo paroxítona e proparoxítona numa mesma palavra. Não pode. Ou ela vai ser oxítona, ou ela vai ter uma sílaba paroxítona, ou ela vai ter uma sílaba proparoxítona. Certo? Não pode ser, ela não pode ter 2 sílabas tônicas, nenhuma palavra, quinto ano. Lembre disso. Nenhuma palavra pode haver 2 sílabas tônicas, certo? Ao mesmo tempo. Ela só vai possuir uma sílaba tônica, podendo ser classificada sendo oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona. Jamais ela vai ser paroxítona e proparoxítona ao mesmo tempo. Oxítona e paroxítona ao mesmo tempo. Não vai. Certo? Ou uma ou outra. Beleza? E aí a gente fica por aqui, né? É até a página 38. Passando aí para a página 38, a gente continua vendo aí alguns tipos de sílaba tônica e também poemas, né? Em diferentes estruturas. Aí ele diz, hora de organizar o que estudamos. Vocês precisam ler direitinho, né? E entender o que está aí nesse poema, o que ele mostra. Aí ele diz, ó, leia o esquema com os colegas. Você vai ler aí, né, em sua casa. Sílaba tônica. Sílaba pronunciada com mais intensidade. Só para sistematizar, para você entender melhor o que foi trabalhado. Ok? Aí ele diz, ó, sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra, chamada de sílaba tônica. A palavra tônico, quinto ano, significa forte. Classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Reforçando o que ele mostrou lá na página 36. Aí ele diz o seguinte. Proparoxítona é a sílaba tônica. A sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Oxítona, a sílaba tônica é a última sílaba. Certo? Aí ele diz, assim também aprendo. Leia este poema visual em que Sérgio Caparelli brinca com as palavras, divirta-se. Então veja que a intenção desse verso é divertir, né? Zigue-zague. Zigue e zague saíram sem direção. Aí ele diz, é por aqui. Aí ele diz, por aqui não. E sumiram no horizonte, sem chegar à conclusão. Então veja como esse poema é bem simples. É um poema visual, numa estrutura diferente, com a intenção de divertir o leitor. Na produção do poema de vocês também vão ter que ter uma intenção. Ou de emocionar, ou de fazer rir, né? De ser engraçado. Mas é bom que vocês também produzam de forma que traga o poema de forma visual, certo? Como foi aí o do peixe, que a gente está vendo aí, como foi o da xícara, ok? E precisa ser... Professor, eu posso fazer um poema normal, com versos e estrofes, iniciado com letra maiúscula? Pode, tranquilo. Agora lembrando que cada estrofe precisa possuir a mesma quantidade de versos. Se no primeiro tiver 4 versos,
a primeira estrofe tiver 4 versos, a segunda estrofe precisa também ter 4 versos, a terceira estrofe ter 4 versos. E eu pedi aí que vocês criassem uma estrofe, um poema, com 4 estrofes, com 3 estrofes, cada estrofe com 4 versos, se assim você preferir. Se não, você pode também fazer seu poema de forma visual, seguindo todo aquele planejamento que a gente viu lá, tá certo, quinto ano? Um abraço, boa aula, boa atividade, desenvolva aí, né? Qualquer dúvida pede ajuda e até a próxima aula de português. Tchau!